So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Mais um brasileiro com pontos na Fórmula 1, finalmente! Finalmente foram 7 anos, 7 meses e... 7 dias. Não foram 7 dias. Não fez o número cabalístico, mas foram 7 anos, 7 meses e, se eu não me engano, 3 dias. Mas tá bonito. O importante é marcar ponto. Desde o último ponto de um brasileiro até esse P8 lindíssimo do Gabriel Bortoleto. Então, no calor da Áustria, o Antonelli acabou com a festa da Orange Army, as McLarens mandaram na corrida e o nosso Bibi Bortoleto marcou seus primeiros pontos na Fórmula 1. Vamos embora pra pauta. O pódio foi Norris, Piastri e Leclerc. Norris e Piastri meteram 20 segundos de vantagem no Leclerc. Ficaram lá batalhando meia corrida, porque a McLaren também fez o favor de achar um jeito de abrir um espacinho entre eles, entendeu? Ninguém vai me dizer, ninguém vai me convencer de que não foi de propósito que eles demoraram pra parar Piastri na primeira parada, entendeu? Eles perguntaram pro Piastri. Eles perguntaram pra ele se ele queria parar antes ou depois. Ele falou que depois, mas é aquela velha coisa que a gente sempre fala. Não é pro piloto decidir. Exato. Né? E depois não significa 3 voltas. Sim, e depois eu achei, né, quando veio aquela mensagem do Delta, não sei o quê, eu achei que ia ser uma parada assim, tipo, beleza, dá 10 voltas a mais, mas não, ele deu, sei lá, 4 voltas a mais e é isso. Pois é, inútil. Que Delta é esse? Mas ele perdeu tempo, óbvio, e a gente já tinha visto, né, porque o Gasly foi quem mais ficou de macio, a gente já tinha visto que uma vez que o pneu acabou e acabou de verdade, o Gasly ficou 2, 3 voltas a mais e basicamente acabou a corrida dele ali mesmo. Vendidaço. Não, acabou. A corrida dele acabou antes do primeiro pit, tanto que ele deu um ataque de pelanca uma hora, que falou que, né, tava de saco cheio já. Mas assim, a McLaren basicamente deu aquele migué de tipo, ó, decide aí, se der certo, beleza, segue o baile, se der errado, também ninguém tá chateado porque, né, não tem briga, exato, todo mundo chega no final da corrida e vamos nós. Aí quando ele chegou no Lando no final da corrida, que tava legal pra caramba, eles começaram a pegar um monte de retardatário, o Colapinto jogou o Oscar pra fora da pista. Colapinto com tentativa de homicídio, né, não? Gente, surreal. Aí eles ainda caíram no meio da batalha do Alonso com o Bibi, aí foi uma batalha atrapalhando a outra, né? Porque o Alonso e o Bortoleto acabaram atrapalhando a batalha do Oscar e do Norris, mas o Oscar e o Norris também atrapalharam a batalha do Alonso e do Bortoleto, né? A hora que o Norris passou o Bortoleto, ali acabou. Ali encerrou a chance do Bortoleto. E tudo bem, beleza. E encerrou as chances do Piastri também. Sim. E é aquela coisa, né? Beleza. Acontece, né? Você ser retardatário tem esse percalço, que, né, você tá lá porque o Bortoleto tava encostado no Alonso, e aí levou bandeira azul, tem que sair em 3 Marshall Posts, né? Que na Áustria é basicamente daqui ali, porque a pista é muito curtinha, e é isso aí. Mas é o que é, né? É a Fórmula 1 como ela é, são as regras, então é isso aí. O negócio é, né? Se a Sauber não tivesse feito uma estratégia com o Bortoleto que engessou, né? Porque eles fizeram foi, eles fizeram médio, largou de médio, trocou pro médio, e você vai fazer o quê? Vai botar o macio no final da corrida? Não vai, porque vai durar 12 voltas. Aí eles pararam ele cedo no primeiro médio, que faz sentido porque o carro estava pesado, né? Não vai durar tanto, beleza. Ok, essa parte eu até entendo. Mas aí botaram o médio de novo. Enquanto ele estava com o médio, eles falaram pro Bortoleto que o Alonso e o Lawson estavam indo para uma parada, mas que estavam de duro e o duro era um pneu ruim. No final, ele obviamente teve que botar o pneu ruim, porque não tinha outra coisa para botar. E basicamente perdeu 2 posições, talvez 3, talvez 2, porque antes disso tudo ele estava empatando com o Russell. O Russell, inclusive, levou uma chamada da equipe, tipo, ó, você vai ter que acelerar um pouquinho porque as Saubers estão chegando. Mensagem absolutamente surreal.
mas E o Bortoleto estava realmente virando muito próximo do Russell. Ele estava virando uma volta muito próxima, outra volta quase igual, uma volta um pouco mais rápida. E beleza, ótimo. Eu realmente espero muito, 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 muito que seja de verdade, que a equipe realmente, esse update que eles trouxeram, seja um upgrade maneiro. Pode ser, porque é asa, são as partes de fora do assoalho, então são coisas que fazem muita diferença para esses carros. Então a gente vai ficar na torcida, né? Vamos ver agora na próxima corrida como é que vai ser. Mas assim, estamos perseguindo a Mercedes, virou estamos perseguindo o Alonso. E não vamos chegar no Alonso. Assim, eles mandaram bem. Ponto com os dois carros. Porra, que bom. Eles fizeram um feijão com arroz que deu pra eles os pontos com os dois carros e ok, beleza. Bom resultado pra equipe. O Bortoleto mandou bem o final de semana inteiro. Botou o Huckenberg no bolso nesse final de semana. Então, assim, beleza, tá tudo ótimo. Vamos ver se o update é de verdade ou não é. Beleza, mas podia ter sido um pouco mais. Ficou esse gostinho de quero mais. A gente falou isso no começo do ano. A gente falou isso em todas as corridas, que é o seguinte. Essa galera não pode vacilar. Você não pode ter a chance de pegar um 6º lugar e terminar em 8º. Você não pode ter a chance de pegar um 7º lugar e terminar em 10º, porque nem sempre você vai ter a chance. Exato. Eu acredito, assim, pelo ritmo que o Bortoleto estava mostrando, que já que meu primeiro pensamento vendo a primeira parada do Bortoleto. Bom, eles foram para 2 paradas. Por que ele não tentou o undercut? Já que eles já iam para 2 paradas. Eles podiam ter tentado o undercut no Russell. Não ia custar nada, ia custar 3 voltas. Sim, sendo o Bortoleto deu paradas, 21 de média no começo, cara. Ia ter custado 3 voltas, não ia ser grandes coisas. E se você vai meter o duro no final, vai fazer diferença. Porque o duro vai durar, pô. Exato. Aí tá bom, na primeira parada não fez. Ok, tudo bem. De repente não conseguiram organizar, fazer funcionar com o gap lá atrás, enfim, da parada. Ok. Mas não cobriram o Russell também. Não foi o Russell parou, Gabi para. Foi o Russell parou 2, 3 voltas depois, Gabi para. Eles não estavam correndo contra o Russell. Essa é que é a questão. O que é surreal porque eles estavam. Exato, só que eles tinham o ritmo do Russell. Eles entendo. Não, olha só, eu entendo que eles estavam olhando para trás também, porque são os carros que eles competem. Lawson, Alonso, as 2 Haas que fizeram uma bela corrida. Ok, mas não custava nada fazer uma tentativa e, segundo, parar ele um pouquinho mais cedo, para ele usar mais o pneu duro. Porque se você vai usar o duro, para que você tá fazendo ele dar mais voltas de macio no final do stint? Aí no segundo médio, mesma coisa. Vai parar ele mais cedo então. Vamos tentar o undercut. Não vai. Para ele de novo, 2, 3 voltas depois do Russell. Aí ele já tá com um gap gigantesco. O Russell conseguiu sair ali, eu acho que entre o Alonso e o Lawson, uma coisa assim. Ou saiu muito colado no Alonso. Foi uma coisa assim que eu sei que rapidamente o Russell passou os dois, o que fazia sentido pelos pneus. O Russell passou eles porque ele tem um carro melhor, pneu melhor. Eles estavam fazendo uma parada, então eles tinham que pegar leve. E o Bortoleto, a Sauber só virou pra ele e falou assim, pode escangalhar os pneus aí, porque a gente não vai precisar deles depois. Tarde demais. Foi bem tarde. O terceiro stint era o seguinte, trocamos de pneu, gasta. É pra chegar com esse pneu na lona. Vambora, tem que passar esses 2. E, o Huckenberg largou lá de trás. Obviamente o carro tava funcionando, porque ele passou por todo mundo, tava junto do Bortoleto, com uma estratégia um pouco melhor. Quer dizer, não é que eles não saibam fazer uma estratégia um pouco melhor. E eles não... Então, assim, foi uma belíssima corrida. O Bortoleto mandou muito bem. Eu achei que o engenheiro do Bortoleto mandou muito bem o final de semana todo. Ele inundou o Bortoleto de informação sem ser demais. Toda hora ele falava assim, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, você tá indo bem. Sem ser demais, o Bortoleto só uma hora falou assim, não, peraí, deixa eu dar 2 voltas aqui em silêncio. Beleza. Mas a equipe como um todo... e tem o seguinte, os pitstops da equipe foram fantásticos. Eu acho foram que muito bom. Não pode... A Sauber no ano passado era trágica de pitstop. Eles mandaram Eles muito acertaram bem. A rosquinha lá que tinha dado problema no passado. De novo, eles estão muito bem esse ano todo. Então, assim, foram pitstops com mais pressão, porque eles estavam brigando por alguma coisa. Sim. Mas eu achei que o pessoal da estratégia podia ter ousado, talvez essa seja a palavra,
Vettel podia ter ousado um pouquinho mais. Sim. Só um pouquinho. Só assim, tipo, vamos tentar. Se não der certo, a gente não tá perdendo nada. Exato, porque eu acho que era exatamente isso. Eles não iriam perder nada. Uma tentativa de undercut, não iriam perder absolutamente nada. Pra chegar atrás do Alonso, chegou atrás do Alonso, pô. Exato. Não Chegou iam perder colado. nada. Mas e daí? Se chegasse 10 segundos ou colado, vale a mesma coisa. Eu acho que foi exatamente isso. Faltou uma ousadia. Faltou acreditar que, tipo, cara, de repente vai dar. Então vamos tentar, porra. Vamos tentar, porque é possível. Faltou um se se puede. Exato. Trust in el plan, entendeu? Faltou o Bortoleto imitar o guru dele e falar, vambora, galera. Pô, acredita. Acredita que é possível, entendeu? Mas, independente disso, eu acho que o final de semana inteiro foi um ótimo sinal para Sauber e eu imagino que a Audi, né, deve ter estourado champanhes, porque, tipo, eles estavam, né, no meio que um mato sem cachorro, de, tipo, não acredito que a gente vai comprar essa carroça, e parece que a carroça tá descarroçando um pouquinho. Então, assim, cara, podia ter sido mais? Podia, e a gente, obviamente, quer mais, porque, né, eu acho que, eu até tava pensando nisso durante a corrida, assim, cara, quantas vezes a gente já teve esse gostinho de, tipo, cara, agora vai e não vai, entendeu? Teve o Felipe Nasser, o Massa, obviamente, né, tem questões aí que são fora do controle dele. Não que o Nasser não tenha também, mas, né, o Massa tem aquele acidente que realmente acabou com a carreira dele. A gente teve alguns começos que não foram pra nada e esse dá a sensação, teve o Drogovic que, né, foi aquela coisa, pô, não vai. E, pelo menos pra mim, é muito difícil de não olhar e falar assim, cara, será que agora vai? Será que, tipo, finalmente a gente vai ter um brasileiro que vai ser considerado para correr numa equipe melhor? Talvez a própria Audi vire uma equipe melhor, né? Assim, um brasileiro que vai brigar lá na frente, um brasileiro que vai... esse final de semana, inclusive, né, teve um momento histórico que foi o Diogo Moreira ganhando uma prova de Moto 2 lá na Holanda, em Assen. Então, não, acaba que, né, você fica, tipo, porra, será que agora vai? Será que finalmente a gente vai conseguir de novo ter um piloto que a gente, né, vai poder acompanhar numa briga bacana? Porque foi isso que o Bortoleto fez no domingo. Foi uma briga bacana. Eu acho que ele mostrou o que quem acompanhou a carreira dele já tinha visto, quem conhece o talento dele já tinha visto, mas eu acho que agora todo mundo viu, né, tava muito claro pra todo mundo para olhar e falar assim, realmente esse moleque, né, alguma coisa tá rolando aí. Dei uma bela xingada no Alonso por ele ter ultrapassado o Bortoleto de volta, dei. Mas aí é o trabalho dele, pô. Alonso, deixa o teu menino aí fazer os pontinhos dele a mais, cara. Dá essa facilidade pra ele. O Alonso Poxa, manager, ele é manager do Bortoleto, mas ele ainda é o Alonso, entendeu? Número 1 sempre é Fernando Alonso, na cabeça do Alonso. Então não tem facilitar. Mas foi muito engraçado porque o Gabriel no final tava dando entrevista do lado do Alonso, né? Então toda hora a galera chegava e perguntava porque, né, ele batalhou com o manager dele. E ele falou, não, em todas as entrevistas, falou, não, a batalha foi ótima, a gente foi agressivo, mas foi leal, então foi super legal, foi muito bom, eu quis matar ele, mas tá tudo bem, ele só me deve um jantar agora. Aí isso ele falando e o Alonso ouvindo, aí começou a rir. Aí falou, e aquele bônus, né? Aí o Gabriel, aquele bônus. Mas ó, o engenheiro do Bortoleto falou pra ele no final da corrida, né, que ele ia pagar o jantar, e o Bortoleto falou que ia pagar muito mais que o jantar. Aí eu acho que tem que ser investigado aí o que é muito mais, entendeu? De repente rolou uma festinha. Rolou a festinha. Mas assim, cara, o Alonso, né, no Parque Vermelho foi lá, deu um puta abraço no Bortoleto. Então, assim, cara, eu acho que foi um belíssimo final de semana, sem dúvida. Ele tá fazendo uma boa temporada, né, não é que ele, tipo, agora ele se entendeu com o carro, eu acho que ele vem fazendo uma boa temporada. Ele foi muito prejudicado pela Sauber em muitas corridas até agora, né? Sim, mas ele foi prejudicado também porque o carro da Sauber até muito recentemente era uma bosta também. O maior fator de prejudicar ele era esse. O carro realmente era muito ruim. Mas parece que tá melhorando. Então, vamos nós. E eu acho que vale sim também uma menção honrosa ao Alonso e ao Lawson, que fizeram uma parada funcionar muito bem. Tudo bem que não tinha Antonelli e Verstappen, né? Que o Antonelli surtou e levou o Max pra brita, que seriam dois caras que estariam ali, né? Com o Antonelli e Verstappen, o Bortoleto não marca ponto, mas eles marcam, né? Sim, exatamente. Então,
diria que tá bonito. Foi ótimo trabalho dos dois. Muito bom trabalho E mesmo. o que me irrita é que a Sauber, logo no começo, falou pro Bortoleto: Alonso e Lawson estão indo pra uma parada. E eles não mudaram, entendeu? Não olharam e falaram: peraí, já que vocês estão indo pra uma parada, o que a gente precisa fazer? Porque eu acho que, na minha cabeça, assim, e a gente falou disso no ano passado muito, né, da McLaren, de aprender a ganhar, de aprender a... Isso é uma grande coisa, né, o aprender a ganhar. Nesse caso, por exemplo, era a hora da Sauber falar assim: cara, peraí, como que a gente maximiza o que a gente tem? Porque eles tinham um carro melhor que o Lawson e que o Alonso. Isso era óbvio. Tipo, como que a gente vai maximizar isso? Pra mim, acabou a oportunidade na primeira parada que botou o macio. Ali acabou a oportunidade. Porque eles podiam ter colocado duro para empatar com o Alonso e o Lawson. Eles iam ter um offsetzinho, né? E tudo bem. Porque eles estavam indo para 3 paradas. Só que aí eles poderiam ter a opção de manter a posição de pista. Ainda mais que eles pararam o Gabi mais tarde, né? Se eles tivessem parado ele antes do Russell, ok, não tinha jeito, era médio. Eles tiveram um momento que eles podiam escolher, mas foi o que a gente falou. Acho que faltou ousadia de realmente olhar e falar assim: cara, vamos maximizar. Em vez de garantir, vamos maximizar. E tudo bem também. A gente não sabe também quais são os incentivos lá dentro da equipe. Eu acho que não rolou erro, assim. Eu acho que o principal não erraram. Exato. Fizeram o arroz com feijão bem feito. Mas é isso que eu tô falando. A gente não sabe qual é o incentivo lá dentro. De repente, a questão é, olha só, a Audi só precisa que a gente não faça nenhuma bobagem, marcar uns pontinhos e não chegar em último. Beleza. Eles já não estão em último. Então, eles marcaram mais pontos que a Red Bull, né? Nas últimas 3 corridas. Nas últimas 3 corridas. É surreal. Eu acho que tá ficando complicado pra Red Bull, porque eu acho que, apesar de eu gostar do Tsunoda, o Tsunoda tá fazendo a mesma coisa que todos os outros pilotos fizeram, né? Tá tendo o mesmo desempenho. Tsunoda não passou do Q1, mas a diferença na Áustria é muito pequena, então ele estava razoavelmente próximo do Verstappen, mesmo assim rodou. Mas assim, é óbvio que não é mais o piloto, entendeu? Pois é. Não é possível, óbvio. Assim, o Pérez, por exemplo, o Pérez estava mandando mal. O Pérez estava cometendo erros. O Pérez estava deixando oportunidades passarem. Você olha o Tsunoda, hoje em dia, com esse carro, você olha o Lawson no começo do ano, eles estão extraindo do carro o que o carro tem para um piloto que não é o Max Verstappen. Exato. Não é falta de piloto. Teve uma coisa que, assim, me deu uma estranheza, tá? Até o TL3, sei lá, o Yuki tava bem próximo de todo mundo. Tipo, tava atrás, né? Mas ele tava ali com as Ferraris, com as Mercedes, né? E tal. Então não tava mal, assim. Ele tava parecendo ok. Quando foi pra classificação, a primeira volta dele foi boa, dentro daquele contexto de primeira volta. Quando ele foi pra segunda volta, é que o negócio desandou muito loucamente. O que aponta pra ter subido numa zebra e danificado alguma coisa no assoalho do carro, que é super comum na Áustria, e ninguém notou, ninguém olhou, e é isso aí, segue o baile. Porque ele mesmo falou, gente, o carro ficou completamente diferente de uma volta pra outra. E o Verstappen falou a mesma coisa. O Verstappen falou assim: cara, eu não tenho grip em lugar nenhum. Eu não consigo acelerar, eu não consigo frear, eu não consigo sair de curva de alto, eu não consigo fazer nada com o carro. E, realmente, no qualifying, a gente não pode esquecer que o Verstappen, dos 4 da frente, se qualificou em último, né? Teoricamente. Em 7º. Tudo bem que tinha uma galera no meio do caminho, coisa e tal, tava uma bagunça, beleza, mas assim, 7º lugar pro Verstappen na Red Bull. Sim. Assim, não tá funcionando. Eu acho que se a segunda volta do Yuki tivesse sido nas mesmas condições da primeira, ele tinha passado pro Q2. De repente, nem passava pro Q3, tá? Mas eu acho que ele passava pro Q2 sem grandes problemas. Mas alguma coisa aconteceu. Sim, porque a primeira volta dele foi boa. Tava ali no mix. Foi melhor, inclusive, que as primeiras voltas das Ferraris. Se não foi melhor que a do Hamilton, foi, tipo, muito próxima, mas foi melhor que a do Leclerc. Então, assim, alguma coisa de fato aconteceu. Tá ficando difícil defender? Tá ficando difícil defender. Mas aí eu acho que tá muito mais claro, a cada dia que passa, que tá ficando muito difícil defender também a Red Bull. Mas eu acho que é absolutamente inegável, não tem como você pensar diferente, que a questão é da Red Bull. Não tem como você olhar para uma coisa que se repete constantemente e falar assim, não, deve ser coincidência. Bicho, deixou de ser coincidência lá na época do álbum, cara, na boa. Sim, acho que o maior erro que eles fizeram foi ter demitido o álbum lá atrás. Foi. Não, o maior erro que eles fizeram nesse sentido foi
criar esse ambiente de equipe que é absolutamente insano, que eles se deram bem com o Vettel e com o Verstappen, apesar desse sistema e não por causa desse sistema, porque a quantidade de pilotos que eles já perderam, que eles poderiam ter usado, é grotesca. Mas é isso aí, eles continuam nessa, entendeu? Eu achei até interessante que teve uma conversa, né, de que o Vettel talvez substitua o Helmut Marko, coisa e tal, papapá. Eu falei, cara, imagina, seria ótimo, realmente. Tem essa história. Porque é uma pessoa com alguma sanidade para cuidar de um negócio, né, o desenvolvimento de pilotos novos, que precisa de algum cuidado, entendeu? Não dá para você achar que essa forma do Helmut Marko é a forma que você vai conseguir os melhores resultados, bicho. Foi mal, cara. Mas eu acho que além da questão do Marko, tem uma questão muito forte dentro da equipe Red Bull, que aí já não tá nem na mão do Marko, que aí é o Horner, entendeu? Exato. Como ele faz esse gerenciamento dos pilotos, né? É muito estranho e é muito ruim. Para todo mundo, para todos os envolvidos. Ninguém ali se salva, entendeu? Por uma disputa de egos e coisa e tal, que honestamente eu não acho que faça nenhum sentido. Eu não acho que faz sentido você fazer o que a Red Bull faz, que nenhuma outra equipe faz, né? Vale lembrar que é pagar tudo para os pilotos. O piloto não precisa trazer dinheiro, o piloto não precisa ter patrocínio, o piloto não precisa nada. Ele só precisa aparecer e dirigir. Beleza. É um investimento gigante, é um investimento que, obviamente, dá trabalho. O Albon, por exemplo, foi um piloto que foi e voltou, né? Ele era piloto da Red Bull quando era moleque, saiu, voltou, e aí depois eles queimaram ele, né, na velocidade da luz, basicamente. E assim, eu entendo a disputa com a Red Bull, empresa de bebidas, né, que sempre houve, por causa disso, porque eu imagino que o pessoal da Red Bull Bebidas deve olhar e falar assim, cara, esse tipo de despesa não se justifica, cara. Vocês pagam milhões para ter 5, 6, 7, 8 pilotos na Fórmula 2, Fórmula 3, não sei o que, sem nenhum plano do que fazer com eles. Qual é a justificativa disso, cara? Sim. Pensa na quantidade de pilotos da Red Bull que a gente já viu na Fórmula 1, na Fórmula 2, que saem de lá, saem da família da Red Bull e acham os nichos deles. Pô, o Felipe Nasser, apesar de não ser piloto da Red Bull, né, é um caso clássico, cara. É um cara que na Fórmula 1 não tinha espaço nenhum. Hoje em dia, todo mundo na IMSA quer contratar, não sei o que, bababá. E a Red Bull tem vários desses. Vários pilotos, como a Ferrari, inclusive, tem também, né? O pessoal de carro esporte da Ferrari é mega forte, mas pelo menos eles ainda estão dentro da casa. Eu acho que um dos grandes motivos que levou a Ferrari a voltar a ter uma equipe própria, a fazer o Hypercar e tudo mais, foi também para ter onde colocar os pilotos da academia, já que a Ferrari tem uma academia legal, tem uma academia boa, que não tem espaço na Fórmula 1 e que às vezes não são nem bons o suficiente, vamos combinar, para a Fórmula 1, porque às vezes o cara não é bom no monoposto, mas quando ele pega o GT, porra, desce o pau. O Fuoco, talvez, né? O Fuoco é um piloto que eu nunca achei que ele fosse chegar na Fórmula 1, mas o cara é um dos caras mais rápidos que tem, porque ele se deu bem com esse carro, né, hipercarro, funciona para ele e ele ganha de pilotos que, na teoria, né, a gente considerava muito melhores do que ele. O próprio Giovinazzi. Sim, Giovinazzi, o Nasser, todos esses, cara. Tem vários. E assim, da Red Bull, na IMSA principalmente, cara, você pega os pilotos da Red Bull, tem uma porrada deles que estão lá e estão se dando mega bem. Então, assim, é óbvio que esses caras têm alguma qualidade, bicho. Só que é uma queimação de piloto tão rápida que realmente fica difícil, entendeu? Só que todos esses caras representam custo, cara. E o mais engraçado, né, é que o único maluco que não era custo pra eles é o Verstappen. Sim. Que já chegou pronto. Quer dizer, é só você pensar qual é o piloto da Red Bull que foi a algum lugar, cara. Nenhum. O Vettel não era piloto da Red Bull e o Verstappen não era piloto da Red Bull. Então, assim, que gasto é esse, cara? Que academia é essa que não produz nada? Eles queimaram os bons pilotos que eles tinham, né? Queimaram bem queimado, mas... Sim, o Gasly, o Albon, o Sainz, que eles, né, escolheram o Verstappen e aí tudo bem, tem toda uma questão dos pais e tal, né, que do Carlos Sainz, pai, tem uma visão do automobilismo muito diferente, né, por já estar tanto tempo nele, então óbvio que aí tem uma questão, mas assim, perderam o Carlos Sainz, sim, que obviamente é um bom piloto. Você acha que naquela época que eles estavam lá naquela maré de ficar trocando de piloto, se eles tivessem o Carlos Sainz, não estariam melhor que Viatti e não sei o que. Então, mas assim, te pergunto de novo, qual piloto vitorioso que
o próprio Helmut Marko diz que é a única métrica da academia, qual piloto vitorioso da Red Bull foi criado pela Red Bull? Nenhum. Então, ela é um fracasso. E o Yuki aparentemente entrou na lista da Cadillac. Sim, aí eu tava lendo acho que hoje... faz todo sentido. Eu tava lendo hoje que a lista da Cadillac contém Yuki, Bottas, Não. Sérgio Pérez, Não. Drogovic, Sim. Jack Crawford. Acho fraco, mas ok. Tem uma galera que gosta, que eu não entendo por que gostam do Crawford, mas ok. E Jack Durham. O Durham eu gosto também, acho que é um piloto que nunca teve chance de se dar bem na situação que ele estava esse ano, aquilo nunca ia dar certo, mas é um bom piloto, muito melhor que o Jack Crawford, com certeza, tem nem comparação. Ah, sim, e Guanyu Zhou. Que eu acho fraco também. Cara, Fórmula 1 tem que parar com esse negócio de comer pizza no dia seguinte, entendeu? Não comeu a pizza, joga ela fora, cara. Joga fora, comida acabou. Mas aí tem uma questão que eu tava conversando com o queridíssimo Sérgio Milani, né? Foi ele que postou essa lista, que na verdade ele compartilhou, né, essa lista lá no Twitter. E aí a gente trocou uns posts assim, uns replies, e ele tava falando que no caso do Joe, o empresário dele é do board da Cadillac. Então, ele tem um QI gigantesco, né? Eu ainda fui assim, eu nem sabia disso, mas eu ainda fui assim, pô, o Joe hoje é piloto reserva da Ferrari. A Ferrari vai fornecer motor pra Cadillac. De repente, rola aí uma negociação e aí a Ferrari consegue esse assento aí pro Joe e tal, não sei o quê. De repente rola. Aí ele ainda me mandou essa, não, então. O empresário do Joe é do board da Cadillac. O maior mercado da Audi é o Joe. É a China. E eles não ficaram com o Joe. Sim, exato. Então, se você for pensar por questão comercial, o que faz sentido é ele voltar para a Sauber. Sim. E ficar na Audi. Mas, assim, tem todas essas questões, né? Tem todas essas questões de bastidores. Tem todas essas questões que importam. Tipo, o cara ser do board... É garantido? Não, não é garantido porque o cara não é dono do board. O board são várias pessoas que vão não votar. É garantido, mas... Porém, tem aquela conversa, o cara, né, vira pro outro cara do board e fala assim, ó, pô, depois que tem aquele negócio que você quer passar, que não tá com cara de que vai passar, e eu voto pra você, mas você também vota comigo, entendeu? Isso aí vira política. Rola o lobby lá, a politicagem e tem chances. Mas assim, honestamente, o Joe é muito legal, ele é um moleque bacana, mas teve a chance dele, não produziu, porque ele perdeu para um Bottas que estava completamente desinteressado. Para que você vai, sabe assim, eu não entendo. Para que você vai botar ele para correr na sua equipe nova, que você obviamente vai precisar maximizar as suas oportunidades, vai precisar ter uma campanha de marketing engajadora com um piloto requentado, entendeu? Eu não entendo, cara. Não consigo entender, por exemplo, você pegar e contratar o Bottas. Porra, pra quê, mano? Mas eu entendo mais o Bottas do que o Pérez. Não, o Pérez eu não vou nem comentar, porque eu me recuso a acreditar que a Cadillac pensaria no Pérez a não ser como um cofrinho de porquinho, entendeu? O Pérez é claramente uma questão financeira. Esportivamente falando, não tem comentários. Mas assim, o Bottas não faz nenhum sentido, cara. Ele já tá velho, ele tá desinteressado. Mas é porque desses nomes todos, eu acho que o Bottas é um nome interessante pela questão exatamente de ser mais velho, de ser experiente, da experiência. Mas ele é experiente, mas ele não tá afim, cara. O Yuki não é mais novinho, mas não é experiente a esse ponto. E todos os outros nomes que foram falados não têm experiência nenhuma. O Bottas vai sentar lá no simulador, passar 3 dias sentado no simulador? O Joe eu acredito que faça, porque esse é o trabalho dele atualmente. O Bottas vai fazer isso? Não, mas o do Bottas hoje é esse também, né? Sim, mas eu não sinto, assim, eu olho pro Bottas, eu vejo ele lá no pit, não sei o que, bababá, você vê que ele não, sabe assim, tipo, E não é um Kimi Raikkonen, eu não tô pouco ligando, mas ao mesmo tempo eu tô pensando em como melhorar, entendeu? É um tipo assim, tô curtindo a vida, isso aí, vambora, vamos nós, se alguém me der uma chance bom, se não der também, tá sossegado, porque ele, por exemplo, podia, é um cara que tem um perfil, né, razoável, ele podia ter saído da Sauber e arrumado uma outra coisa pra pilotar, mas não, tá tranquilo. Pra que isso? Ele de uma certa forma não quis sair da Fórmula 1. Eu entendo o olhar pro Bottas. Hoje, olhando em qualidades de pilotos dessa lista, por qualidade puramente, eu iria em Yuki e Drugo, tá? Eu ficaria entre esses três, né? Yuki, Drogovic e o Jack Durham. Eu gosto muito do Durham. Tem toda uma questão de negociação, bababá, de patrocínios, ok. Mas assim,
meu foco seriam esses três, porque são pilotos que os três, obviamente, entendem, né? O Drogovic, há quanto tempo ele está sentado no simulador da Aston Martin? Tem 2 anos já que só faz isso. E o Durham na Alpine também. Exato. Que puta que pariu, né? E o Tsunoda tem experiência de pista muito mais que os dois. Então, assim, por que não usar, já que você está entrando na Fórmula 1 e ninguém espera que você faça nada, por que não criar uma base sólida? Por que não investir numa forma de começar a sua equipe com o pé direito, em vez de catar, entendeu? Um negócio que porque aí para fazer post no Instagram vai ficar maneiro e tal. Bicho, a Cadillac não precisa disso agora. Agora eles precisam criar uma equipe do zero, que é mega difícil. E falando em Bottas, além da Cadillac, outro time que aparentemente está olhando para ele para a segunda metade do campeonato é a Alpine. Então, aquela coisa de, Colapinto tá seguro na Alpine, não acreditem, não. Ainda mais depois desse final de semana, que o Tsunoda fez merda com ele, mas ele, puta que pariu também, né? Não tem ninguém seguro com o Briatore lá, cara. Não tem segurança com isso, cara. O Briatore tá lá pra dar um jeito daquele negócio, dar dinheiro, ou é vendido, ou dá dinheiro, ou arrumar um esquema de ganhar uma corrida aqui, ter um bom resultado ali, naquele estilo Briatore. E ainda tem a questão do Luca de Mel, né? Que a gente falou no último programa, que o cara era o CEO da Renault e ele saiu. Depois de, basicamente, desfazer todo o projeto da Renault, da Alpine, no caso. Porque ele está interessado em outras oportunidades e outros desafios. Outros desafios, exato. E ele precisa de um tempo para, vá. Não foi porque ele fez uma caralhada de merda, desmantelou um monte de coisa. Ele gastou, né? Jogou fora uma equipe, e tem a base de Eddystone, cara, que a gente não pode esquecer que eles demoliram aquilo, que era um negócio que tinha décadas de experiência ali, de know-how, de tudo que você possa imaginar, e pra quê? Tem essa questão, então a gente realmente, de fato, não se sabe o que vai ser da Alpine, porque não se sabe o que o novo CEO vai chegar e vai falar, entendeu? Há grandes chances dele entrar, ver a merda que sobrou e falar, gente, beijo, tchau. Não vai querer investir pra recuperar. Não. Aí vai ser mais uma saída da Renault da Fórmula 1, entendeu? Nada tira da minha cabeça que o Briatore na Renault é para vender a equipe. Também acho. Nada tira isso da minha cabeça, cara, porque não tem por que você contratar o Briatore, que, vamos falar sério, o último sucesso dele tem, né? O último sucesso dele provavelmente já tá quase se aposentando, idade para se aposentar. Pra que você contrata um cara desse? Mas o que ele é bom é negociação, é arrumar dinheiro aqui, arrumar um esquema ali. Então, assim... Exato. E aí tem rumores de que a Hyundai estaria interessada em comprar a Alpine. Rumores, né? A gente sabe como é que é. Eu acharia engraçado, porque tem tempo que a gente não tem, né, uma equipe asiática. Eu acho que a Hyundai nunca esteve na Fórmula 1, né? Não, a Hyundai nunca esteve. A gente tinha japonesas, né? A gente teve Toyota, teve Honda. Sim, que saem sempre pela porta dos fundos, né? A Honda, então, entra e sai, que parece que a Fórmula 1 é uma porta giratória, né? Mas, assim, eu acho que seria interessante. Eu acho que seria uma mudança interessante. Mas aí é aquela coisa, né? Tem que ver o esquema, tem que ver quem é que vai liderar esse projeto, como é que vai ser, porque o que a gente mais vê é a gente que entra na Fórmula 1 achando que não, a gente vai fazer exatamente o que a gente sempre fez com tudo e vai funcionar na Fórmula 1 e não funciona. Então, Veremos. Antonelli levou o Max pra brita, né? Ele travou roda e saiu carregando o Max, só levou o Max pra sorte dele e pra sorte do Bortoleto, que tava logo ali, né? A Antonelli fez uma cagada que eu vou te contar uma coisa, cara. Assistindo no onboard do Bortoleto, eu tava prestando atenção no que ele tava fazendo, e de repente você vê o Antonelli passando assim, tipo, assim, não tem como parar esse carro. Não é possível parar esse carro. Igual o acidente da Fórmula 2, né? O cara vem com tudo, você olha e fala assim, bicho, tem uma curva aí na frente, você tá sabendo? Tipo, você era pra ter freado lá atrás. Ele travou as 4, mano. Ele travou a dianteira, aí sentiu que tinha travado, tentou salvar, viu que ia fazer uma merda, aí travou todas pra ver se segurava, óbvio que não segurou, e o coitado do Verstappen lá, tipo, não, beleza e tal, brum. Tô aqui de boa. Não tá, não. Cara, assim, é daquelas coisas, né? O Verstappen não passou na frente da arquibancada Max Verstappen, cara. Na corrida. Ele não chegou na arquibancada. Não. Você vê a cara dele assim, não é nem que
ele não tá puto da vida com o Antonelli. Ele olha com aquela cara de tipo, é isso aí. Final de semana tava uma bosta. Teve uma galera que fez uma piada que eu achei muito boa. O Max olhando o Antonelli saindo do carro, aí a legenda era assim, Max esperando pra ver qual Mercedes tinha batido nele pra decidir qual seria a reação. Exato. Mas o Russell tava na frente, né? Esse aqui é. Se fosse o Russell era uma, se o do Antonelli é outra, porque o Max é mó de boa com os rookies, né? Eu achei que ele tava com aquela cara de tipo, cara, é isso aí, final de semana tá bosta mesmo. Vou lá pro meu simulador. Só podia, não, aquela coisa, só podia terminar assim mesmo. Tipo, é o final Faz perfeito. Liga o iRacing aí e vamos fazer algo de produtivo, porque isso aqui já... E eu acho também que, né, a gente chegando agora no meio do campeonato, né, eu acho que o Verstappen já sentiu que, né, entornou o caldo. Essa aí meio que fechou o caixãozinho dele, né? Entornou o caldo já. Eu achei que podia rolar um 1986, né, os dois companheiros de equipe brigando, vem um lá de malandrão, mas o Russell atrapalhou isso, né? 2007. 2007 tem questões, né? Tem a malandragem em 2007. Eu acho que o Russell atrapalhou esse plano, porque o Russell roubou o ponto do Verstappen, e agora... E o próprio Verstappen atrapalhou esse plano, né? Porque ele fez sozinho, né? O Verstappen perdeu pontos, e assim, o carro não vai dar, entendeu? Não. Em 2007, o Kimi tinha uma Ferrari que era competitiva, em 86 o Prost tinha um carro que era competitivo. Essa Red Bull não é competitiva. Não dá pra você falar que mas o Verstappen... Não, o Verstappen é um puta piloto. Ver o Verstappen pilotando é um privilégio pra quem tá assistindo a carreira dele toda. É um privilégio, porque vai ser um dos grandes nomes da história da Fórmula 1, com certeza. Mas o cara não vai fazer milagre, bicho. Esse carro não vai chegar na McLaren. E é isso aí, tudo bem. O final de semana na Áustria foi muito quente, né? Sim, teve o Alonso com a bunda queimando, né? Na largada. O Alonso estava queimando a bunda, o Sainz queimou os freios. Sim, quantos carros de Fórmula 2 quebraram, cara? Que eles nunca quebram. Uma plataforma mega estável e os carros simplesmente quebraram, provavelmente por falta de ar, né? Ar frio passando nele. O cara fecha um pouquinho para ganhar mais velocidade e o carro simplesmente não aguenta. Exato. O Albon também não aguentou o tranco, DNF. O final de semana da Williams, para mim, foi resumido na imagem do James Vowles com aquela pose quando você vai no cartório pedir um negócio e tá tudo errado, que o cara dá aquela coçada na cabeça, assim, sabe? Tipo... Era a pose dele, assim. Tipo... Gente, a classificação da Williams foi... O Albon fez um milagrezinho. Tá tudo errado. Deu tudo errado. O Sainz com o carro todo ferrado. O Sainz com o carro quebrado também. E ninguém notou também, né? A mesma coisa. Igual o Tsunoda. Ninguém notou, então dane-se. Aí o Sainz nem largou, né? Foi DNS pra ele. Atrapalhou a largada, porque ele não saiu. Aí eles abortaram a largada, mas aí o Sainz conseguiu se mexer, então, mas aí eles não podiam voltar atrás, né? Porque o pessoal, os mecânicos do lado esquerdo não conseguiram atravessar, né? Geralmente quando começa a volta de apresentação, todo mundo atravessa pro pit, eles não conseguiram, porque o Sainz estava ali. Chegou o grid todo, o Sainz foi dar a volta dele, aí aquela coisa, pô, o que a gente faz agora? Aí nessa indecisão o Sainz começou a pegar fogo, aí falou, bom, então é isso aí. Acabou. Mas assim, foi um final de semana trágico para Williams e, como a gente falou, é um final de semana que teve oportunidade, porque você perdeu uma Mercedes e a Red Bull mais rápida. Então você tinha oportunidade de marcar ponto. Sim. E a Williams com facilidade, vem marcando pontos com alguma facilidade, a não ser que deu uma creca dessa. E sempre foi uma boa pista para Williams. Basta lembrar daquela pole position do Massa. O Bottas fez o nome dele, né, em 2 corridas na Áustria. Sempre foi uma boa pista para Williams. Sim. E o calor, aí eu vou aproveitar para puxar o gancho do calor. Antes de entrar na Ferrari Cash, eu quero falar um pouquinho de McLaren ainda, porque o calor triplica a vantagem da McLaren. Não, o calor mata a Mercedes, né? Isso já tem um tempo. Tá quente, matou a Mercedes. Só a gente lembrar que o Bortoleto tava batendo tempo com o Russell. Então, assim, o calor matou a Mercedes. A Ferrari olhou, falou, vamos marcar aqui nossos pontinhos, obrigado, não vamos correr atrás de absolutamente nada. E foi afetada pelo calor, mas não por causa de pneus. Depois, entraremos nesse assunto depois. Chegaremos lá. Inclusive, depois você vai ter que explicar, porque eu vi que teve uma polêmica no Twitter que eu não sei qual é a razão da polêmica. Mas, assim, foi uma corrida difícil. Eu acho que em todas as categorias foi um final de semana difícil, mas não tem desculpa, bicho. Fórmula 1 é o ápice do automobilismo. Não dá pra você falar assim, tava quente, e aí a gente jogou mal.
Pô, isso, meu time de basquete da escola falava isso. Então, fomos jogar no CIEP, tava muito quente, aí, pô, deu pra jogar direito. E nem no futebol essa desculpa cola, então... Não, para com 30 minutos, dá água pra todo mundo e volta. Pronto, resolvido. Vambora, exato. Fazer isso. 30 voltas, bandeira vermelha, para todo mundo toma uma aguinha. Refresca o carro. Joga um balde d'água no carro, virtual safety car. Pode fazer isso. Faz um VSC, todo mundo passa pelo pit, joga um balde d'água, igual faziam antigamente, né, quando, muito no começo lá da Fórmula 1, quando eles reabasteciam o carro, jogavam um balde d'água no piloto também pra não pegar fogo. Só pra garantir. Só pra garantir, né, que não ia ter queimadura. Exato, só pra ter certeza. Joga um balde d'água, sai do pit, termina o VSC e vambora. Segue a corrida. Pronto. Não jogaram água na grama pra não pegar fogo? Pois é. Então pronto. Aí que eu acho que fica bem clara como a McLaren realmente achou o pulo do gato nessa ventilação ali dos freios. O carro deles tá perfeito, né, cara? Ventila os freios e esquenta o pneu, deixa o pneu sempre na janela. Então, assim, eles acharam um pulo do gato ali naquela ventilação que quando você chega pro terceiro colocado, a diferença era de 20 segundos. Mesmo com eles brigando. E não era assim, deu 20 segundos por quê? Não, era 20 segundos porque o ritmo do Leclerc era esse. O Leclerc em nenhum momento ia acompanhar a McLaren. O Piastri e o Norris podiam brigar 70 voltas seguidas que o Leclerc não ia chegar neles. Não tinha ritmo para chegar e ponto final. O que não é uma crítica à Ferrari. É um elogio à McLaren, que tem um carro fantástico. Vamos entrar no Ferrari Cast, então. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. A Ferrari levou uma atualização de assoalho, porque os pilotos estavam reclamando muito de equilíbrio do carro. O Hamilton não conseguia se entender com aquele carro e tudo mais, e tinha uma questão que a gente chegou a falar já em algum episódio, não lembro agora qual, que é a questão da janela de configuração. A gente falou em Imola. A gente fez até o comparativo entre a Ferrari e a Red Bull. Sim. Né? O negócio é que a janela pequena da Red Bull funciona muito bem pro Verstappen. A janela pequena da Ferrari não funciona bem pra ninguém. Então, os dois estavam reclamando, o Hamilton mais do que o Leclerc. E olha só, funciona bem pro Verstappen porque o Verstappen é um alienígena, né? Porque ele é um doido. Exato. Se não fosse isso, não ia funcionar, ia ser a mesma coisa, não ia funcionar bem pra ninguém. Funciona pra ele porque ele tem uma habilidade fora do normal. Que o Leclerc tem também, porém, a janela é tão pequena que ele não consegue fazer isso. O Piastri também acredito que tenha também, mas não precisa demonstrar porque o carro é ótimo. Mas o Leclerc não consegue porque a janela é tão pequena que é um cobertor curto. Eles resolvem uma coisa e criam outro problema. Que foi basicamente o que aconteceu nessa corrida. Porque a atualização ajudou. Ponto. Ficou muito claro até pelos rádios do Hamilton. O Hamilton estava muito mais confortável. Sim, que eu falei na última podcast que eu participei, eu falei que está ficando a mesma coisa do Tsunoda. Tá ficando difícil assistir o onboard do Hamilton porque dá pena do cara gramando com aquele carro para chegar em quinto, em sexto, 15 segundos do Leclerc, tipo, dá pena de ver. Essa corrida ele conseguiu ficar mais próximo, ele reclamou muito menos, mas assim, muito menos do carro. Então, com certeza absoluta, esse assoalho já ajudou a aumentar um pouquinho a janela de configuração do carro, para que ele fique um pouco mais confortável, principalmente pro Hamilton. O que pega para o Leclerc, que foi o grande problema do final de semana. Não estou dizendo que o Leclerc conseguiria brigar, eu até acho que brigaria alguma coisa no início da corrida sim, tá? Mas atrapalhou muito, porque foi durante a corrida inteira. Para que o carro tivesse um bom aquecimento de pneus na classificação, que tem sido o grande problema da Ferrari, no final das contas, eles fecharam ali, mudaram algumas configurações de refrigeração, principalmente dos freios. Porque aí o calor do freio esquenta o pneu, ok? Só que para a classificação tá tudo ótimo. Para a corrida, não. Ainda mais no calor absurdo que estava. De repente, se não tivesse esse calor, se no domingo tivesse abaixado bastante a temperatura... Sim, se tivesse nublado. Exato. A Ferrari não tivesse tido tanto problema quanto teve, principalmente com o Leclerc. Eu não sei, porque o Hamilton não teve tanto problema. Então, eles não explicaram tanto, assim, questões de setup, não sei o que, lá. Com o Leclerc, como ficou muito óbvio o problema, porque isso estava sendo falado no rádio o tempo inteiro,
eles explicaram. E eles falaram, não, foi uma decisão consciente, que a gente sabia que isso ia acontecer. E eu acho que foi consciente também no sentido de que eles sabiam que eles não conseguiriam alcançar, lutar de fato com a McLaren. Então, não tinha carro pra isso. Não adianta. Então vamos fazer o seguinte, vamos garantir aqui na classificação e na corrida a gente só gerencia porque o nosso ritmo de corrida tá bom, tá melhor do que o da galera de trás, então a gente consegue gerenciar. E vamos nós. O que acontece, qual é a consequência desse fechamentozinho desse ar, dessa diminuição da refrigeração? Superaquecimento dos freios. E é aí que entra a grande questão que surgiu nessa corrida, que os fãs do Leclerc não aguentam mais ouvir no rádio, mas que desta vez esse chegou a tal ponto que conseguiu ir parar na transmissão. E o Giafone, aparentemente, eu não escuto a narração da Band, eu escuto a narração da F1 TV, então eu não ouvi, eu li que o Giafone não soube responder, né? Então vamos responder a pergunta. O que é o bendito do Lyco. O tal do Lico, né? Mas o Brian fala Lyco. Sim. O que é? Onde ele vive? O que ele come? Por que a Ferrari vive dele? Vou responder a primeira pergunta, a última pergunta, aliás, porque já dei o motivo nessa explicação. Por que a Ferrari vive de Lyco? Porque tá superaquecendo os freios para poder aquecer melhor os pneus para a classificação. O que não funciona durante a corrida. O que é o Lyco? Lyco é uma sigla que significa Lift and Coast, que é basicamente tira o pé e deixa o carro ir, carregar a velocidade. Que é absolutamente um velho conhecido nosso, né? Na época que tinha reabastecimento, por exemplo, você fazia lift and coast para economizar gasolina. Já tivemos, infelizmente, lift and coast porque o freio não vai aguentar, então precisa fazer lift and coast para ele poder perder temperatura. Isso é um procedimento absolutamente normal. As corridas de endurance, por exemplo, tem lift and coast o tempo todo, porque você, né, tem que economizar. Vamos economizar um pit stop, vamos fazer lift and coast e ganhar uma volta a mais no stint e por aí vai. Isso aí é procedimento normal. Todos os pilotos sabem fazer isso. Não é uma coisa assim, tipo... isso é procedimento padrão, tá? Sim. O que não é padrão é você usar lá com a corrida inteira. Sim. E foi isso que acabou acontecendo com a Ferrari. Principalmente do Leclerc. Outros rádios que você pode ouvir que vai significar a mesma coisa do Lyco, se o engenheiro falar só lift. Aí eles falam assim, we need you to lift on turn 2. A gente precisa que você tire o pé na curva 2. É a mesma coisa. Em vez de você ir até, né, porque, vamos supor, você tá lá em Monza, você fica com o pé cravado até a hora de frear. Em vez de você fazer isso, você, ali nos 125, você levanta o pé e aí freia no 100, entendeu? O carro dá aquela diminuidinha de leve. Exato. O que vai forçar menos o freio. Sim, mas como você falou, chato para um caceta, né? Qual é o piloto que quer passar a corrida inteira sabendo que podia extrair mais do carro, mas não pode? Exatamente. E aí o que aconteceu com o Leclerc foi uma coisa que ele falou no carro e depois é que eles sabiam que tinham que usar o Lyco, isso já estava previsto, né? Então ele sabia que ele ia ter que tirar o pezinho e deixar o carro correr, mas pro acerto que ele faz, que é com a frente muito forte, que o carro dá aquela sambada na traseira, que é um acerto que o Verstappen gosta, por exemplo, não funciona bem essa de deixar o carro correr. Ele precisa dar aquela freada mais brusca, porque ele usa a traseira para fazer a curva. Então pro acerto dele, não estava sendo maravilhoso usar Lyco. Aí teve uma hora que ele fez um setor 2 que ele, sei lá, ele deve ter feito do jeito dele normal, sem fazer o Lyco. E aí ele fez um setor 2 roxo. Aí o Brian falou assim, Charles, setor 2 foi roxo. Tipo, segura a onda. Pegamos você, né? Segura a onda, cara. Pegamos você acelerando demais. E foi assim a corrida inteira. E isso sim prejudicou. Eu até acho que no início, como eu disse, eu acho que no início da corrida, ele poderia ter, por exemplo, brigado com o Piastri. Mas ele estava fazendo Lyco desde a volta de formação. Sim. Então, isso acaba com o ritmo que o piloto pode colocar no carro, né? É aquela coisa, cara. Nenhum piloto, independente de qual categoria, quer passar a corrida inteira preservando o pneu, economizando gasolina. É chato. A gente teve vários momentos na Fórmula 1 que isso era o padrão e todo mundo reclamava. E tudo bem. É uma coisa do pneu. Quem é que quer ficar naquele ritmozinho do Pérez para dar 10 voltas a mais do pneu, entendeu? Ninguém, pô. É chato. É chato dirigir assim.
piloto de carro quer pilotar o carro no máximo que o carro pode dar. Fórmula 1 não é, infelizmente, assim. Tem a questão do pneu, que você não pode simplesmente pegar os pneus da Pirelli e falar assim, vamos desgastar isso aí e é isso aí. Então, que eu falei, que eu não entendo, né? Não entendi a questão toda que tava, uma reclamação e todo mundo falando que a Ferrari isso, a Ferrari aquilo. Eu falei, cara, mas é isso aí, ué. Eles maximizaram o resultado. E além dessa questão do Leclerc, que aí os fãs do Leclerc ficaram doidos, porque ninguém aguenta mais ouvir Laico, porque ele a Ferrari fala de Laico com ele desde o ano passado e todas as corridas tem. É por isso que fã do Leclerc sabe o que é Laico. E aí a gente descobriu que vários fãs de outros pilotos não sabem, porque eles não passam por isso. Não passam por essa experiência. Rola um PTSD, entendeu? Um transtorno pós-traumático. Sim, mas aí você pode pensar, né, para ativar o seu PTSD, você pode pensar nas mensagens, né, de 2, 3 anos atrás, de que tipo, não, você fez um ótimo gerenciamento de pneus nessa corrida. Também. Que era o comentário básico de todas as corridas do Leclerc. Aí ele virou o mestre em gerenciamento de pneus. Sim. Hoje em dia ninguém vai me convencer de que existe alguém melhor do que ele em gerenciamento de pneus. Não vai. Porque ele virou um mestre. Sim, que é chato pra caceta também. É chato pra caralho. Mas ok, porém, ele maximiza o resultado dele, cara. E no final das contas, é isso. No final das contas, é isso. É resultado. E aí, a grande briga no Twitter foi, no Twitter, né, foi que muitos fãs do Lewis achavam que a Ferrari tinha que ter ouvido ele e deixado ele na pista, quando ele pediu pra não parar. Que ele basicamente estava pedindo pra fazer uma parada. Né? É só que isso, assim, faltavam, sei lá, umas 20 voltas. Exato, não tinha nenhuma razão pra Ferrari correr risco, cara. Pra que a Ferrari vai correr algum risco? Eles tinham 3º e 4º garantido. Pois é, aí quer dizer, você deixa ele lá. Aí ele o pneu vai indo embora, aí o Leclerc vai chegar nele, vai tentar passar. A Ferrari vai ter que fazer ordem de equipe, porque o Leclerc vai ficar perturbando no rádio com razão, porque ele vai estar com a estratégia mais rápida. E ele foi o cara que classificou na frente. Eles vão estragar o pneu um do outro. Não acho que o Russell fosse chegar, mas assim, não tinha a menor necessidade de a Ferrari criar uma situação que seria ainda mais estressante. Não, e a troco de? A troco de nada pra equipe. Cadê o upside da Ferrari? Eles iam fazer o quê? Iam passar a McLaren? Continuavam com 3 e 4. Então, Exato. Quer dizer, você ia fazer aquilo só, de fato, só pra deixar um piloto feliz e você ia emputecer muito o outro. Desnecessariamente. E aí é que tá. Aí é que entra o meu ponto principal nessa discussão, que eu, né, por isso que eu achei ela uma idiotice. Você ia fazer isso sem garantia de que você teria um benefício. Porque eu acho que esse é o crime maior. Sem garantia nenhuma. Sim, você ia correr um risco de acontecer alguma coisa, de você ter uma parada de box ruim, de você ter um pneu que não tá, né, que não funciona tão bem, de você, de repente, mexer no acerto do carro e o carro depois não conseguir voltar para a janela que ele estava, e 1000 outras coisas que podem acontecer que não tem nenhuma razão para a equipe correr o risco. Nenhuma. Então, assim, para que a Ferrari ia virar e falar, não, beleza, vamos deixar o Hamilton na pista para estender o stint dele? Por quê? Onde que ele vai com esse stint? O que ele vai fazer nesse stint que vai justificar o risco? E ele tinha falado que o pneu tava superaquecendo o traseiro, né? Tá superaquecendo. E a Ferrari tem os dados. Então a informação que a Ferrari tem é, bom, esse pneu vai morrer. Sim. Daqui a pouquinho ele vai perder ritmo. Então vamos parar. Aí quando falou para parar, ele falou, não, mas os meus pneus estão ótimos. Aí a Ferrari, não, box. Porque aí é que entra a questão de que a equipe tem mais informações. O pneu podia não estar ruim ali. Ele podia ter conseguido controlar ali o superaquecimento, lá. Mas a Ferrari tá com as informações, a equipe tá com as informações de como está o pneu, de como está a vida desse pneu. E a Ferrari está com a informação, que eu acho mais importante ainda, de onde você vai sair quando você parar. Sim. Não necessariamente só porque o seu pneu ainda não está tão ruim, é melhor você ficar na pista. Porque, de repente, se você ficar na pista, perder 3 segundos nas 10 voltas que você vai dar a mais, você fecha a tua janela de pit. E aí você tem um problema. E esse é o risco que a Ferrari não tinha nenhuma razão para correr, cara. Exato. O Russell não estava ameaçando. Para que você vai criar uma possibilidade do Russell ter a chance de te ameaçar? Não faz o menor sentido. Exato. Porque pra frente eles não iam. Eles não iam chegar. Eles não iam passar na McLaren. Mesmo com todo o laico do mundo, o Hamilton ainda estava mais lento que o Leclerc.
Com pneu velho, então, é que ele não ia ter chance nenhuma de chegar em ninguém lá na frente. Então, ia simplesmente inverter as posições. Para a Ferrari, isso não faz nada, a não ser criar um estresse absolutamente desnecessário. Não tem nenhuma razão. E que foi por isso que eu não entendi o drama. Tudo bem que eu nunca entendo esses dramas de Twitter, porque eu acho isso sempre uma perda de tempo, mas a questão é que estrategicamente não faz o menor sentido. A questão é que existe a diferença entre o torcedor de equipe e o torcedor de piloto. O torcedor de piloto, ele está olhando pro seu piloto, e ele quer o melhor pro seu piloto. E foda-se o que a equipe tá querendo. Mas você pode torcer para um piloto, mas você precisa entender que o piloto está dentro de uma equipe. Sim. E as equipes de Fórmula 1 trabalham assim, cara. Também acho. O foco da equipe é o construtores. As equipes de Fórmula 1 existem para isso. Para primeiro marcar o máximo de pontos possível, depois, talvez, quem vai ganhar o quê? Exato. Assim, o Leclerc está muito na frente no campeonato de pilotos. Então, nada disso faz sentido, a não ser um tribalismo que você, irracional, que não é a melhor forma de você analisar um esporte tão complexo quanto a Fórmula 1. Não, foi simplesmente uma questão de fãs do Lewis que acharam que a Ferrari não escutou ele e sabotou ele. Isso eu concordo, não escutou ele. Porque não tinha por que escutar. Mas não foi uma sabotagem. Não tinha razão para escutar. Ele teria que parar logo depois, porque Sim, o pneu dele estava exato. indo pro saco. Não tinha por que escutar o Hamilton. Não estou falando que não tem que escutar o piloto nunca. Já tivemos inúmeras vezes na Ferrari que os pilotos fizeram do cockpit a melhor estratégia. Não estou negando de forma nenhuma que isso é um fato. Porém, esse não era o caso. Ainda mais num circuito tão rápido. Porque o grande problema na Áustria é que a volta é muito rápida. As janelas de pit são mínimas. Tem 20 carros, 18 carros, 17 carros, 16 carros. Ok. Só que eles estão todos, eles vão espalhando, e você começa a fechar todas essas janelas de pit. Então, não é simplesmente, mas aí o Hamilton... Não, cara, você tem que olhar. Você tem certeza que a janela de pit estava aberta? Você tem certeza que ele não ia sair atrás de um grupo de retardatários? Não adianta você falar que o Ferrari sabotou o Hamilton sem saber responder isso. Eu não sei, porque em nenhum momento eu achei que isso faria menor sentido. Mas é só pegar e olhar. Duvido que estivesse tudo isso na melhor condição para parar o Hamilton. Essa semana, né, a gente tem Silverstone, que é basicamente o melhor GP do Hamilton, é a melhor pista dele na história. Tem uma reta com o nome dele. Exato, né? O cara manda em Silverstone. Vamos pra Silverstone, provavelmente com uma atualização de suspensões traseiras da Ferrari. Se não for em Silverstone, vai vir pra Spa. Eles... assim, já disseram que é Silverstone, já disseram que é Spa, então tamo aí nessa dúvida. Mas é a corrida de casa do Hamilton, ele tá muito empolgado. É a corrida de casa do Hamilton a primeira vez pela Ferrari, né? Primeira vez pela Ferrari. É óbvio que vai ser para ele um momento especial. Vai ser uma festa bacana, porque eu acho que o público de Silverstone, com razão, tem um mega carinho e mostra um mega carinho pelo Hamilton. Então, acho que vai ser um belíssimo espetáculo. E, não podemos esquecer que Silverstone é o berço da Fórmula 1. A primeira corrida da Fórmula 1 foi em Silverstone. E estamos aí, 75 anos. Então, tem toda uma... Eu imagino que todas essas datas e essas questões todas não vão passar em branco no final de semana. Exato. Vai ser legal. Vamos ver o que as equipes conseguem, se conseguem tirar algo da McLaren. Parece que vai chover, porque por que não, né? É Silverstone, é Inglaterra, então estranho seria se não chovesse. Então parece que vai ser um final de semana de mudanças climáticas, como normal, como de praxe na Inglaterra, o que é péssimo pra Ferrari, porque a Ferrari não sabe conduzir essas coisas. Então vamos torcer pra dar tudo certo pro Hamilton e pra Ferrari. Veremos, né? Não, Veremos. Mas assim, eu acho que, obviamente o clima é um fator na Inglaterra, sempre, né? O verão inglês é uma doideira. Mas eu acho, assim, independente do que acontecer, eu acho que vai ser uma bela festa. Eu acho que vai ser um momento bacana, né? 75 anos da Fórmula 1 de volta a Silverstone, coisa e tal, apesar da data, né? Do primeiro GP já ter passado. E eu acho que, frente a todas as coisas que acontecem, frente a todas as polêmicas e tudo mais, eu acho que é sempre importante a gente celebrar esse tipo de coisa que, poxa, 75 anos depois a Fórmula 1 continua correndo em Silverstone, a Fórmula 1 continua aí, cada vez mais poderosa. Saiu agora finalmente a compra da Liberty, né, do MotoGP. Então, assim, eu acho que vai ser bacana, mais um final de semana, e vamos ver, porque é uma pista que permite briga, então de repente a gente tem uma boa briga entre o Piastri e o Norris, porque os dois agora estão embalando, né, para disputa até o final do ano. Então,
Veremos, Sim. veremos. Eu acho que vai ser bom. Eu dificilmente, assim, penso, né, porque a corrida vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas eu tenho uma sensação que Silverstone vai ser bacana, porque o Norris, né, tá querendo mostrar serviço, quer passar o Piastri tem a diferença dele caiu, então ele vai querer também dar uma paulada no Norris de volta. É a corrida de casa do Norris, né, não podemos esquecer. Eu aceito que eles rodem, vão parar na brita, tá tudo bem. Por mim, tranquilo, se ninguém se machucar, eu acho sempre tudo bom. ótimo. Sempre isso. bom. A Espanha 2016 tá aí pra provar que é sempre uma ocasião feliz. Quem sabe, né, a gente não vê esse update que virou upgrade agora, né, confirmado da Sauber, não permite que eles briguem um pouco mais na frente e, né, se as McLaren fizerem esse favor de criar um pouquinho de caos, de repente até ajuda. E, né, não podemos deixar de mencionar que em breve vai rolar o podcast do filme da Fórmula 1. Ah, sim. Temos muitos comentários a fazer. Temos muitos comentários a fazer, muitas coisas. Inclusive, eu já tô anotando, assim, eu tenho uma ideia. Depois eu vou falar lá no grupo. Inclusive... Porque eu não posso falar aqui porque é spoiler. Mas eu tenho uma ideia de um negócio pra fazer que vai ser legal. Hoje saiu, né, que com o sucesso a Apple já está querendo fazer a continuação. Não sei se o Brad Pitt aí corre no asilo, não sei qual vai ser, né, a história, mas já estão querendo fazer uma continuação. Ele podia ser driver coach, ou então chefe de equipe, sei lá. Ele podia, tem muitas coisas que eu poderia usar o Brad Pitt para fazer, mas nenhuma delas que a gente pode mencionar nesse horário. Então, deixa rolar. Justo, bem justo. Eu como homem hétero, mas tenho que reconhecer, né, a superioridade alheia, que, né, com todo respeito, sim. Cacildas. Mas ok, esse é assunto pro próximo podcast, então vamos pro melhor, pior e decepção. Vambora. Eu vou começar falando do melhor, que na verdade é o nosso melhor, né? E tem um pachequismo aqui? Tem, mas também tem o fato de que ele realmente foi muito bem. Tem. Olha só, ele botou o Hülkenberg muito mais experiente, blá, 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 no bolso. O Hülkenberg caiu no Q1 porque travou o pneu tentando fazer mais do que o carro aguentava, e o Bortoleto meteu um Q3. Quando acontece nas outras equipes, quando é o Albon metendo o Sargent, ele passa por Q1 e o Sargent fica no Q1, todo mundo fala, porra, porque o Albon. Então a gente agora também pode falar, porra, porque o Bortoleto mandou muito bem. O final de semana dele foi impecável. É uma pista que parece simples, mas não é. Justamente por ela ser simples, é mega difícil, e uma volta curtinha, é mega difícil de você achar tempo, e ele foi achando tempo o final de semana todo. Sim, foi fantástico. Foi um final de semana de muita evolução. A forma como ele se comunicou com a equipe o final de semana inteiro foi muito boa. Ele usou muito bem essa atualização da Sauber, que claramente funcionou. A passagem dele pro Q3 não foi simplesmente passei pro Q3. Passou pro Q3 com uma volta em P5. Exatamente. E largou de ele P8. Passou não foi com folga. E não foi assim, tipo, cheguei no Q3, vou dar... A Aston Martin, por exemplo, faz muito isso, né? Chegamos no Q3, vamos dar uma volta só, porque a gente não vai a lugar nenhum mesmo, vamos largar de 10º, então dá só uma voltinha só pra ver qual é, e pronto. Não, ele foi pra briga, deu as voltas dele e meteu um 8º lugar. Então, tipo, não foi coadjuvante no Q3. Não foi. Foi assim, ele foi pro P3 com sobra, ou seja, merecidíssimo, e participou, de fato, do Q3. Largou do lado do Verstappen, cara. Largou do lado do Verstappen e deu uma sorte do caralho de não ser levado pelo Antonelli. Dividiu fila com o Verstappen, malandragem. Pois é. Então, e a anedota legal, né, o fun fact é que o Verstappen já tava com a volta dele fodida, né, na classificação no Q3, e aí ele viu o Bortoleto vindo, ele falou assim, ele teve um bom final de semana, vamos ajudar ele. Aí ficou ali na posição pra dar um vácuo pra ele, deu um vácuo pra ele, deu uma ajudada. Vamos dar uma puxadinha. Mas, por exemplo, a McLaren, se você for olhar o qualifying, eles estavam próximos, né? E chega a ser engraçado, cara, que é quase como o cara metendo o pé no freio, passou da linha, joga pro lado e carava o pé no freio, tipo, aqui não vai ter ajuda não, amigo. Quer dizer, a briga tá ficando boa, porque eles estão se olhando e falando, não vai ter ajuda não. E eu acho que a gente precisa fazer aí
uma mençãozinha ao Norris, que meteu uma diferença no qualifying respeitável, dominou a corrida, Sim. não deu chance pro Piastri. Então, assim, que a gente falou, Silverstone vai ser interessante porque os dois estão se pegando. Eu acho que o Norris, a pole era dele, tá? O Piastri esteve atrás dele o final de semana inteiro. Sim. Mas essa diferença de 0,5 foi enganosa pra caralho, porque o Piastri simplesmente não deu a última volta, né? Por causa do Gasly, que resolveu achar que era ginasta. O Gasly, cara, eu tava no onboard do Gasly, cara, eu tomei um susto, mano, porque o cara deu uma rodada, ele deu um 720, né? Ele deu um 720, eu tô falando, ele deu um duplo do escarpado. Ele deu um 720, eu falei, Cacilda, vai se explodir no muro, maluco. Ele ficou entre ginasta e skatista. Exato. Mas ele mandou bem porque ele não se explodiu no muro, né? Porque aquela brita ali... Sim, ele segurou bem pra caralho. Aquela brita ali, botou o pneu ali, malandro, não vai dar certo. Ele segurou bem pra caralho. Mas deu uma detonada em todo mundo, né? Porque todo mundo que Detonou tava vendo... o Verstappen, sim, o Albon e o Piastri. Mas isso aí, infelizmente, é aquela coisa, né? É a sorte do momento. Coisas de corrida, coisas de final de semana. Acontece. O Gasly, a Alpine não é a primeira equipe do box, né? A sair é a Sauber. Então, se eles quiserem sair na frente, eles saem na frente. O Gasly saiu em primeiro nas 2 voltas do Q3, então tava todo mundo esperando, né? Vamos esperar. E é isso aí, cara. De vez em quando o cara que tá liderando faz uma bobagem e você paga o pato. É isso aí. É isso. Faz parte. Só que criou ali um gap ali que não existe. Né? Criou a maior diferença de qualifying do ano. Pois Só é. isso. Numa pista que a volta tem 64 segundos. A volta mais rápida do ano com a maior diferença de quali do ano. Num calor do capeta. No calor do capeta, cara. Eu não sei como aquela galera da arquibancada sobrevive, cara, na boa. Não sei como. Tá mas muito é isso quente. aí. Muito Red Bull e muita pirita na cabeça. É isso aí. Só assim. Bom, meu pior vai pra Williams, que nem correu, né? Então, assim, problemas técnicos sobrando nessa equipe. E, cara, é uma pena porque quando eles correm, eles vão bem. Então, a gente viu uma boa evolução da Williams do ano passado pra esse, né? O Albon desenvolveu muito bem esse carro, mas agora tá tendo quebra atrás de quebra. Pô, a Williams tem 2 belíssimos pilotos, né, cara? Pois é, aí, pô, é triste, né? É triste de você ver, porque eles estavam muito bem. E aí, porra, um nem começa porque o freio pegou fogo, o outro para antes da metade? Mas é isso aí. Tem dia que isso. tudo dá errado. Eu acho que o trabalho do James Vowles sempre foi de reconstrução, como foi do Zac Brown na McLaren. A gente tá vendo agora o resultado do que o Zac Brown fez. E o Vowles, com certeza, já está dando resultado também. Mas eu acho que tem um agravante que a McLaren, porque o Ron Dennis era o Ron Dennis, né? E sempre foi completamente insano na coisa de desenvolver, de tecnologia, de coisa e tal. O James Vowles tem um trabalho difícil na Williams, que é recuperar uma infraestrutura que, infelizmente, o Frank e depois a Claire não tinham dinheiro para criar e eles estão 10, 15 anos atrás do resto das equipes nessa questão. Então, quando dá um problema desse, realmente é catastrófico. Mas eu acho que a equipe está melhorando. Não tenho nada contra você dar o pior para eles, porque eu acho que realmente não é um bom final de semana. Não é um negócio que você olha e fala assim, pô, tiveram azar. Não, é um negócio que você olha e fala assim, pô, cara, não, né? Equipe de Fórmula 1, nada funciona, você não consegue nem correr. Mas o meu pior vai para Red Bull, porque eu acho que tá ficando muito difícil. Eles estão ficando para trás do campeonato de construtores. A questão do segundo carro, quanto mais pilotos eles botam, mais fica claro que não são os pilotos, que é uma questão sistêmica, que eles não têm nenhum interesse em resolver, ou não têm capacidade de resolver, não sei, mas que não parece perturbar ninguém. E eu acho que o Verstappen está ficando cada vez mais irritado com o fato, não do Antonelli bater nele, você até falou que ele estava completamente, né, resignado, tipo, ok. Mas com o fato da equipe ter perdido a vantagem que tinha com um upgrade, né? Não vamos esquecer, a McLaren teve um upgrade que transformou o carro deles e a Red Bull não consegue. Pode ser porque o Newey saiu, pode falar o que você quiser. O fato é que eles não estão conseguindo desenvolver o carro deles. Sim. E o final de semana em casa, na pista que tem o nome deles, foi trágico inteiro para a equipe. Não teve milagre do Verstappen, o Tsunoda levou punição, bateu, foi um horror. Fraco, por assim dizer. Imagina a quantidade de convivas e VIPs que tinha lá para fazer um show desse. E a decepção, eu acho que a gente concorda, né? Seguindo na mesma linha, que é o Tsunoda, que realmente eu gosto muito dele, eu acho sempre
torci pra ele chegar na Fórmula 1. Quando ele chegou na Fórmula 1, torci pra ele chegar na equipe principal, mas realmente tá ficando complicado. Ele teve uma corrida muito ruim. Não passou um pessoal, ok, na largada, tal, mas tem um carro melhor, obviamente. Não tão melhor, né, hoje em dia, mas melhor com certeza que o pessoal lá de trás. Mas aí, né, foi uma comédia de erros o final de semana a partir de um certo momento no qualifying, que eu tenho certeza que ele bateu o fundo do carro em alguma coisa, numa daquelas zebras, e nunca mais o carro funcionou direito. Mas o fato é que ele chegou em último com uma Red Bull. Sim. E, assim, teve uma ultrapassagem super atabalhoada em cima do Stroll, que no final das contas não deu em nada, mas foi muito atabalhoada. Teve a ultrapassagem muito atabalhoada em cima do Colapinto, que rodou o Colapinto, e aí ele tomou uma punição. Isso pra mim é sintoma de quem tá tentando pra caralho. Sim, mas não é pro Tsunoda tá brincando com o Colapinto, cara. Exato, não é pra ele estar ali, né? Não é pra ele estar naquela posição. Foi o que aconteceu com o Pérez, né? A gente falava muito disso com o Pérez. Exato. Acontecia sempre com o Pérez. Tipo, não é pra você estar ali. Aquela batida em Mônaco, com o Magnussen. Mas não é pra você estar brigando com o Magnussen em Mônaco, porra. É pra você estar brigando lá na frente. Pois é. Entendeu? É um acidente? É. É um lance de corrida? É. Mas não é pra você estar ali. A questão toda é essa, que não é pra você estar ali, entendeu? E o Tsunoda tá sempre no lugar errado nas últimas, sei lá, 4, 5 corridas, ele não tá desenvolvendo. Eu acho que ele deu azar em algumas das últimas classificações. Sim. Essa própria da Áustria foi muito próximo. O carro dele com certeza tinha algum problema. Foi muito próximo, ok. Mas o fato é que você largou lá de trás. Só que aí é isso. Aí é a merda que dá. Ele deu uns azares. Não foi assim, claramente não foi uma coisa assim de, só estou indo mal. No início, ok. Mas agora não, assim, as últimas 3 ou 4, ele vai no treino, funciona, lá. Principalmente depois que ele pegou a atualização, que eu acho que foi agora no Canadá. E ele, pegou a atualização no TL3. Foi bem. E ele deu um azar do caralho na classificação. Alguma coisa ele arranjou que quebrou alguma coisa no carro. Cara, bateu o fundo do carro, cara. A primeira volta dele foi boa. Todo mundo, é só você ver como eles andam em cima da zebra. Sim. Quase todas as curvas e todo mundo sobe na zebra, não sei o que, bababá. E o carro, né, de efeito solo, infelizmente, tem esse problema. Você dá uma batida com um fundo, você entorta um daqueles canais de vento embaixo do carro, muda completamente o carro. E o Tsunoda falou, cara, não tenho gripe, eu não tô conseguindo controlar o carro tá instável. É clássico de entortou alguma coisa no assoalho do carro, o force mudou o equilíbrio do carro, você entra. E, né, não podemos esquecer, esses caras estão entrando no limite do limite. Sim. Qualquer coisa pra subir numa zebra daquela a 200 por hora, dá errado. É uma pena, sabe? É realmente algo que eu fico triste, eu fico chateada, porque eu acho que ele tem mais pra mostrar e as coisas simplesmente não alinham pra ele conseguir mostrar também, sabe? Eu acho que tem umas coisas assim que, caralho, não é possível. E você sabe que a solução no futuro vai ser meter o Hadjar lá pra fazer a mesma coisa. Pra queimarem o Hadjar igualzinho. Exato, porque eles não consertam o problema, que não é, de forma alguma, dos pilotos. É um problema sistêmico. Vamos ver agora com mudança de regulamento o que eles vão fazer, né? Porque, vamos ver. Assim, mudou o regulamento, vai mudar bastante coisa, mas o carro vai continuar sendo carro asa. O carro vai continuar sendo carro de túnel Venturi. Sim, vai ter aeromóvel, vai ser uma revolução. Mas eu não acho que é isso, cara. Porque eu acho que é uma questão sistêmica da equipe, que você pode mudar o que você quiser. Não vai mudar o fato de que algo existe na equipe que o segundo piloto não consegue apresentar o mesmo desempenho. Tem a questão do Verstappen ser quem ele é, ser o piloto que ele é, com certeza. Mas isso, olha só, é só você ver o seguinte, cara, todo mundo fala que o Stroll é isso, que o Stroll é aquilo, não sei o que o Sargent era isso, que o Sargent era aquilo. Vai ver as diferenças, né, médias desses caras pro Alonso, pro Albon. Era por aí, cara. Porque é uma diferença possível dentro de uma diferença de talento. O pessoal da Red Bull, o Pérez teve um momento que não, mas o pessoal da Red Bull geralmente é muito mais próximo. Só que tem consequências. A minha esperança, entre aspas, né, é que com a mudança de regulamento, como o carro vai ser completamente novo, eles não façam a mesma coisa que tão extrema, não chegue num ponto tão extremo. Porque chegou a um ponto tão extremo que chegou a ser extremo pro Verstappen. O carro tá ruim pro Verstappen. Sim. Agora eles não conseguem achar a janela do carro pra ninguém. O Verstappen ainda consegue dirigir o carro. Mas há quanto tempo, né, que o Verstappen, quando tem um bom resultado, a gente não tem que falar assim, porra, que milagre do Verstappen, o cara pilotou muito, isso aqui. Não é mais, o Verstappen apareceu, ganhou e foi embora pra casa, entendeu? Exato. Não acabou isso. Essa fase da carreira do Verstappen... Agora ele tá trabalhando. Exato. Agora ele tá merecendo o salário dele, né? É isso aí.
So box, box, box. Finalizamos. Então, como sempre, precisamos agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores. Com certeza. Sem vocês, não estaríamos aqui. Então, aos nossos apoiadores Monza, um agradecimento de coração. E aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Ráfaga Rodrigues, Andressa Venturi, Eric Andriolo, Jéssica de Araújo, Carol Polita, Bruna Soares, Viviane Rocha, Fernando Jambeiro, Leco Ferreira, Felipe Sueiro, Márcio Ferreira, Ed Silva, Jaime de Oliveira, Hugo Gostermani e, finalmente, mas não menos importante de forma alguma, Bruno Lopes e Leonardo Fernandes. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Muito obrigada, galera. Então é isso. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos em @castboxboxbox no Twitter, no Instagram e no Blue Sky, em @podcastboxboxbox no YouTube, onde vocês também podem ouvir nossos episódios. Tem ainda as lives que a gente já gravou, então só checar o nosso canal. Se quiserem mandar um e-mail pra gente, olha só, essa coisa arcaica, mas que tem mais de 280 caracteres, olha que legal. podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix. Então, se quiser dar um agradinho pra gente, só chegar lá. Pingar aquela cervejinha tá sempre bom. Tá safo, se vocês quiserem pagar nossa cervejinha quando o Flip vem pro Rio, a gente tá aceitando. Não que a gente beba a cervejinha, mas vamos nós. É nóis. Segue o baile. E não se esqueçam também de sempre avaliar a gente com o máximo possível, seja dedinho pra cima, 5 estrelinhas, 100 pontos, 10 pontos, o que o seu reprodutor de áudio permitir. Beleza, galera? É isso. Voltamos semana que vem para falar do GP de Silverstone e mais pra frente, assim que tiver uma semaninha, a gente vai falar do filme da Fórmula 1, que tem bastante coisa muito interessante pra falar, inclusive. Tem sim. Quem não assistiu, recomendo. Eu fui um mega crítico do filme. Sempre falei que ia ser trágico, que ia ser uma bomba. Não é uma bomba de forma alguma e vale muito a pena assistir no cinema por causa da tela, do áudio. Então, assim, vale muito a pena. Realmente vale muito a pena. Eu achava que ia ser tipo um Driven, um alta velocidade, mas não. Não, é muito melhor que o Driven. É muito melhor que o Days of Thunder. É um bom filme de Fórmula 1. Tem a voz do Martin Brundle e do Croft. Tem todos os pilotos aparecem. Foi filmado no ambiente da Fórmula 1, vale a pena. Então é isso, galera. Beijos e box, box, box. Box, box, box.